Vocês. Bom dia, pessoal. Primeiro, obrigado pela Sensídia. Ficamos super felizes de poder estar aqui apresentando o que a gente fez. Então, eu sou Valéria Pessoa, o Sérgio está aqui comigo e a gente vai conduzir aqui com vocês o que a gente fez. Pode botar o vídeo para a gente começar falando quem é o ECAD? Em um mundo sem música, provavelmente você não conheceria o amor da sua vida. Não viveria um primeiro amor platônico e nem teria uma infância tão marcante. Suas corridinhas passariam mais lentamente. O Réveillon continuaria divertido, mas não traria a mesma esperança. Em um mundo sem música, não haveria dança, nem passo, nem passinho. Você não se arrepiaria com o negro toque do agogô, não veria o show da sua vida e nem o tio Valdenor dando show no seu casamento. A vida é bem melhor com música, mas lembre-se, música tem dono, direito autoral é lei. Então, todo mundo gosta de música, né? Todo mundo conhece música. Então, o ECAD é o elo que conecta todo esse ecossistema, com músico, produtores, canais e espaços. Ele faz parte da gestão coletiva e ele é administrado por 7 associações de músicas. Abramos, Amara, Sins, Bacen, Sican, Socimpro e UBC. E aí, como é que a gente funciona? Né? O que é a gestão coletiva? O artista compõe a sua música, ele precisa manter seu repertório atualizado na associação, né? A música toca, né? Por exemplo, esse evento com certeza deve ter pago o ECAD, esse hotel paga ECAD também. Então, o usuário ele faz o pagamento do direito autoral, o ECAD capta as músicas, então ele pode captar de forma gravada, através de relatório, através de programação. A gente faz essa identificação, e a gente diz que esse é o segredo industrial do ECAD. A gente distribui esse dinheiro para as associações, dizendo que artista recebe o quê, que titular recebe o quê, e as associações repassam para o titular. É assim que funciona essa máquina, né? Então, falar um pouquinho de números, em 2025, a gente arrecadou mais de 2 bilhões, distribuiu 1,7 milhões para mais de 345 mil titulares. Então, é um ecossistema que movimenta bastante dinheiro para muitas pessoas, sendo que 85% desse dinheiro vai para esses titulares. Só 15% que fica exatamente para fazer a gestão dessa máquina toda. E se a gente for falar em termos de tecnologia, né, a gente investiu bastante na identificação de execução de música ao vivo. Então, a gente cresceu muito ano passado. Você imagina que é muito diferente você identificar um cara cantando violão no barzinho, qual foi a música que ele cantou para aquele compositor ganhar dinheiro. Então, a gente andou investindo bastante nessa frente. Foram quase 6 trilhões de execução de streaming de música identificadas ano passado e 50 bilhões de exibições de conteúdo de audiovisual. Então, isso é para dar uma noção do volume que a gente movimenta, né? E aí, como é que a gente começou essa jornada? Eu cheguei no ECAD em 2021, então já tinha a Sensídia contratada lá, eram alguns times de desenvolvimento, só 2 times usavam, cada time usava do seu jeito, não tem melhor ou pior, a gente só não tinha uma estratégia clara, né? Cada um fazia o seu melhor da sua forma, então a gente tinha um desafio que era não só tecnológico, mas cultural também, porque estava todo mundo fazendo certo, mas cada um fazendo de um jeito. Aí, o que é quando eu falo aqui que a gente foi contratar a Sensídia? Eu liguei para o Flecha, que também atendia a empresa que eu tinha trabalhado antes, falei, Flecha, socorro, preciso de ajuda. A gente precisa organizar esse negócio aqui e desenhar um roadmap de adoção, estruturar o time. Aí ele, ai, que bom, estou louco para fazer isso, então vamos embora, vamos sentar, vamos ver como a gente vai fazer isso. E aí a gente decidiu fazer um assessment, né? Trabalhar um roadmap de adoção. Então, a gente começou em 2021 esse trabalho, isso aqui é a figurinha
da própria Sensídia, do estágio de onde você está. Aí eles chamam carinhosamente de oportunidade, né? Mas nesse assessment, a gente tinha oportunidade em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. De conceito, de cultura, de arquitetura, de operação, de processo, de qualidade. O Sérgio depois vai falar disso melhor. Ou seja, nosso estágio era 0. Então, a gente tinha muita coisa para fazer. Tem uma galera aqui, o pessoal lembra disso. E aí começamos esse trabalho. Só que, assim, a gente começou o trabalho, e aí eu fiz o quê? Né? A gente tinha diferentes gerências de desenvolvimento. Falei, gerência Milene, cuida da Sensídia aí para mim. Aí comecei assim, né? Vamos embora. Aí a gente está indo mais ou menos, não dá. A gente precisou mexer na estrutura. Aí o Sérgio aqui, ele tinha uma outra gerência. Eu falei, Sérgio, topa mudar de gerência, vamos embora criar uma gerência de arquitetura para conseguir trabalhar nisso? E aí o Sérgio topou o desafio, e aí a gente pegou aquele assessment que tinha começado, deu um dono para poder trabalhar de forma transversal, e aí eu vou deixar o Sérgio explicar por que ele escolheu a arquitetura descentralizada. Bom dia, pessoal. O porquê da uma gerência de arquitetura descentralizada, né? Nós tínhamos 2 caminhos possíveis, né? Ou uma gerência centralizada, com uma equipe de arquitetura grande, estabelecendo os padrões e tecnologias, etc., de uma forma bem centralizada, estabelecendo o padrão e exigindo o cumprimento das outras áreas da TI, né? Ou esse modelo descentralizado. E nós entendemos que, para a cultura do ECAD, para os recursos do ECAD, para a realidade do ECAD, o modelo descentralizado iria funcionar melhor, tá? Não existe modelo certo ou errado, existe a sua realidade e qual é o melhor resultado que você pode conseguir para o negócio. E eu, particularmente, gosto desse modelo descentralizado, que eu acho que ele é um modelo que ele é um driver de inovação bastante interessante. Porque como é que ele funciona, né? Nós temos uma equipe pequena hoje, na realidade, até esse quadradinho da arquitetura é o número de pessoas que nós temos mesmo. Nós temos uma CTI de quase 100 pessoas hoje, né? Fora terceiros, e nós temos a equipe de arquitetura, são eu e mais 4 pessoas que estão aqui. E a gente interage com pessoas dos outros times da TI, que mesmo não sendo formalmente arquitetos, eles pensam como arquitetos. É um tipo de pensamento que a gente incentiva também, faz parte até do nosso papel. E com isso a gente tem a gente é constantemente desafiado com novas solicitações. Pô, por que a gente não usa isso? Por que a gente não usa aquilo? E a centralizada, que eu trabalhei muitos anos, ela tem um risco de ficar uma coisa um pouco engessada. Às vezes você gastou tanto esforço para conseguir implementar um padrão que você fica, ai meu Deus do céu, tem que mudar tudo de novo agora? Então, eu gosto bastante dessa prática descentralizada, eu acho que ela tem dado bastante certo. E tem uma coisa legal nesse time de 4, que um veio de desenvolvimento, o outro veio de infraestrutura, o outro trabalhava com cloud direto e o outro veio de dados. Então, acabou que, sem ser intencionalmente, a gente tem um time que veio de origens diferentes e isso dá uma cola super legal no trabalho, né? Aí, voltando agora, então, especificamente falando de API, né, a gente, a partir do assessment, né, de todas aquelas oportunidades de melhoria lá que a gente identificou junto com a Sensídia, que conversam muito com o próprio estágio da TI do ECAD, de modo geral, naquele período. Eu também entrei no ECAD em 21. E a primeira providência foi, de fato, tratar de implementar uma governança de APIs, né? E esse é um processo que, essa primeira onda que a gente está chamando aqui, foi um processo que durou 2 anos, foi de 2022 até 2024. E qual é o modelo de governança que a gente resolveu adotar? Esses aqui são modelos de governança padrão no mercado, né? Também não existe certo e errado, existe a sua realidade. E nós decidimos começar com um modelo centralizado, o que pode parecer completamente contraditório com o que eu acabei de falar sobre a arquitetura, a gerência de arquitetura descentralizada, né? Mas é que a gente entendeu que, naquele momento, dado o cenário que a gente tinha, era preciso centralizar, crescer em termos de qualidade, padrão, processo, etc., para depois, de fato, implantar também aqui o modelo descentralizado, tá?
E a principal providência, nesse primeiro momento, foi centralizar a publicação de APIs no time da Syncytia em todos os ambientes, e aí, a partir daí começar a trabalhar. Né? E aí a gente começou a trabalhar nessas disciplinas que apareceram no Assessment. Então, na parte de arquitetura, a gente já tinha o Gateway, alguns times usavam, mas ainda era uma iniciativa incipiente. Tá? O Gateway ele era subutilizado e a gente não tinha uma visão na empresa de que a API é uma coisa forte. O que acontecia, o desenvolvedor pegava o seu swag lá do seu back-end da sua aplicação, subia lá para a plataforma, criava a API e ia embora. Não existia esse conceito de API como produto, API como uma expressão de uma capacidade de negócio, uma API que é uma coisa que você deveria, de fato, dedicar um tempo específico para fazer uma modelagem bacana. Né? A gente trabalhou também, segundo o item aqui na parte de arquitetura, integração de soluções de autenticação e autorização. Isso foi um projeto que veio por um time de desenvolvimento. Até falando daquela questão da oportunidade de melhoria, de como a arquitetura descentralizada te desafia a procurar novas soluções. Isso foi um projeto bem bacana, virou padrão da empresa. Essa parte aqui de padronização, simplificação de endereços, aqui eu estou falando de endereços de back-end, ou seja, a comunicação do gateway da Syncytia com os back-ends das nossas aplicações dentro do ECAD. Isso é uma coisa que não aparece muito nas literaturas, nos cases, mas isso estava de um jeito bastante sem padrão, muito difícil de operar, muito difícil de sustentar, e a gente continua fazendo um trabalho bastante grande em relação a esse assunto. Na parte de processo, ciclo de vida de API, processo de gestão de mudança de API, o fluxo de teste, aprovação e publicação, que eu vou falar um pouco mais no próximo slide, planejamento estratégico de APIs também, o que passa por API, o que não passa, norte-sul, leste-oeste, todas essas coisas de mercado que a gente precisava conceituar dentro da empresa. Né? E na parte de qualidade, né? Contenção de débito técnico, né? Porque as pessoas não seguiam exatamente melhores práticas de mercado, eu vou falar um pouquinho disso quando eu falar aqui de cultura. E nessa disseminação de boas práticas, ela é muito importante, né, para você mitigar a criação de novos débitos técnicos. Né? E na parte de cultura, que eu acho que esse é um ponto central. Tá? Lá no começo da apresentação, não sei se estava escrito lá, que a gente tinha um desafio cultural e tecnológico para tratar esses assuntos. Né? Eu considero até que tecnológico era o menor dos problemas, porque eu vim de consultoria, passei mais de 30 anos em consultoria de desenvolvimento de sistemas de todos os tipos, todos os tamanhos, todos os tipos de projeto. E quando eu cheguei no ECAD, eu encontrei uma equipe técnica excelente. Assim, não é fazer média com o pessoal que está aqui, não, que tem um monte de gente. É uma equipe muito boa, que não deixa dever nada que eu tenha visto no mercado antes. Pessoal, muito bom mesmo. O crucial mesmo era a parte de cultura. Essa questão de ver a API como ela merece ser vista. Então, a gente fez muito treinamentos com a Syncytia. A gente, até essa questão de treinamento, também falando não só de boas práticas de mercado, mas maturando a cabeça das pessoas em relação a esse assunto. E um sinal de sucesso dessa iniciativa é que, depois, espontaneamente, muitos desenvolvedores da empresa procuraram os cursos de certificação da Syncytia. A gente viu várias pessoas que se certificaram. O último número que eu vi, acho que são 15 pessoas, que é um universo grande dentro do ECAD. Essa parte de API no design, no planejamento, isso também é uma coisa muito importante, porque essa questão de não dar o peso necessário para a API não era só uma questão de desenvolvimento, também era uma questão de gestão. Então, assim, a gente trabalhou bastante para os gestores colocarem essas atividades no planejamento dos projetos. Porque se antes o cara simplesmente subia um Swagger lá e criava uma API, isso não gastava tempo nenhum. Né? Então, assim, a gente, não, pessoal, olha só, vamos pensar nisso aqui direito, aloca um tempo aqui para você ter essa iniciativa de uma forma bem feita. API First, enfim, metodologias que a gente trouxe lá para a metodologia de trabalho que a gente trouxe também para a empresa. Na parte de operação, além como a gente tirou a permissão dos desenvolvedores de editar, né, vamos dizer assim, a Syncytia cuidou disso tudo durante esses 2 anos, mas eles também trazem aqui o que eles chamam aqui de monitoramento proativo. O que é isso? A gente, semanalmente, nas reuniões gerenciais,
eles apresentam para a gente como é que está a saúde da nossa plataforma, né? Como é que está, se a gente tem desvios de número de exceções, porque de repente você tem uma exceção, você trata, etc., mas você precisa de uma informação mais consolidada em nível gerencial desse tipo de coisa. Como é que estão as suas requisições, a tempo de latência, a gente, em função desses dados que eles trazem para a gente tomou várias ações aí de melhoria de sistemas também. E aqui é o fluxo de publicação nesse momento, como é que ficou? Vocês vêm aqui esse ECAD sem seed aqui, esse fluxo, um loop de interação, de reuniões e comunicações síncronas e assíncronas em vídeo material, e todos os processos, rituais, etc., até que as APIs chegassem a um ponto já legal, assim, demandou bastante tempo, e aqueles treinamentos ajudaram muito para o pessoal começar a subir o nível, e a partir do momento que está tudo certo, a Senseja fazia todas as publicações nos ambientes. E aí, graças a isso, a gente subiu mais 2 degrauzinhos aqui, já não estávamos mais no nível de oportunidade, né? Ou seja, não estávamos mais na estaca zero, e subimos bastante nesses 2 anos, tivemos um aumento de qualidade bastante considerável. Eu até aconselho vocês esse roadmap, vocês podem baixar no site da Sensedia, ele tem vários critérios bem estabelecidos para você ir de um nível para o outro, tá? É um material bastante bacana. E aí a gente chegou à conclusão que estava na hora de passar para o próximo, né? Então vamos avançar aqui para o nível de melhoria. Já estamos prontos agora, finalmente, para começar a tratar de uma governança descentralizada. Porque a centralizada, naturalmente, ela tira poder, ela tira flexibilidade, ela tira agilidade, né? Então, era uma queixa recorrente dos times de desenvolvimento, e queixa absolutamente justa, mas eles diziam, olha, a gente primeiro precisa fazer isso para lá na frente a gente começar a devolver essa liberdade para os times. E aí, Sérgio, entrava uma coisa assim do tipo, se eu reclamava, mas demora, mas atrasa. Sim, demora, atrasa, mas a gente quer um negócio bem feito. Então, acho que tinha uma jogada também de patrocínio, de bancar, vai atrasar o projeto, porque todo mundo quer tudo para ontem, mas se a gente não bancar e dizer vai ser depois de amanhã, porque a gente quer aprimorar pela qualidade, foi um trabalho que a gente teve que fazer também, né? Sem patrocínio, isso aí realmente não rola, é impossível. E aí, agora sim, a governança descentralizada, e a gente precisava fazer esse movimento sem perder a qualidade, sem perder tudo que a gente tinha ganho nesses 2 anos, né? E para isso a gente precisava, além de naturalmente mudar os processos, a gente precisava de ferramenta também para nos apoiar nisso. E em termos de ferramenta, a gente acabou usando um produto da própria Sensedia, né? Sensedia Adaptative Governance, que é uma ferramenta... bom, ele faz um monte de coisas. Para mim, o kernel dele, o núcleo, é a criação de workflows customizáveis, onde você garante que a sua API, você associa ela a um workflow, e você garante que ela vai cumprir determinados requisitos para ela ser publicada num ambiente, por exemplo, você passar de desenvolvimento para homologação para produção. Então, aqui eu não sei se vocês já conhecem o manager da Sensedia, você tem na parte de cima aqui essas figurinhas azuis aqui, os interceptors são funcionalidades que você acopla às suas APIs sem necessidade de codificar. Isso, enfim, isso é uma coisa que é nativa da plataforma. O importante aqui é a parte do meio para baixo, né? Tem esse 70 aqui, eu não sei se está pequenininho para as pessoas lerem, o de cima ainda dá. O API Maturity, que está em 70, isso é um percentual. Tá? Que essa configuração aqui está dizendo? Essa API, para ser publicada num determinado ambiente, ela precisa ter pelo menos 70% de maturidade. E aqui na parte de baixo, esse 91,9% aqui, é o resultado de uma análise que a ferramenta faz na API. Então, ela vai verificar uma série de coisas, vai verificar seus endpoints, como é que suas rotas estão bem construídas, seus esquemas, enfim, suas base address, a sua documentação, uma série de quesitos que essa plataforma avalia, que essa ferramenta avalia, e ela traz esse score para você, e você consegue associar depois, criar um gate dizendo, você não vai para frente a partir daqui se você não cumprir isso. E isso trouxe já uma segurança para a gente de que a gente já poderia mudar o processo, né? Então, a gente devolveu a liberdade de publicação nos ambientes não produtivos. Hoje, o fluxo ele está dessa forma, né? O ECAD
solicita a API, a configuração de uma nova API, essa API é criada no Manager, ela é associada a um workflow, e aí você tem vários tipos de workflow, com vários percentuais, você tem workflow de desenvolvimento mais relaxado em relação à homologação, etc. APIs legadas que ainda estão em produção, mesmo em processo de descontinuação, às vezes não vale a pena, em termos de negócio, você investir muito tempo para adequá-las, então elas merecem um tratamento especial, porque assim, a gente não pode não publicar em produção uma coisa porque não está principalmente no legado, né? Coisas novas a gente exige, não, olha só, tem que seguir, mas coisa muito antiga, a gente tem essa flexibilidade na ferramenta, né? E depois que as publicações são feitas de desenvolvimento e homologação, na hora de passar para a produção, a gente ainda tem uma intervenção, que hoje é manual da Syncytia, de fazer um code review, né? Isso aí mais para frente a gente vai trabalhar em automatizar isso aqui também. A Syncytia faz um review na parte de homologação, na versão de homologação, porque assim, a ferramenta não vai resolver todos os possíveis problemas. Ainda é necessário um olhar aqui do pessoal aqui da Syncytia, que eu falo do pessoal da Syncytia, mas a Syncytia ela atua como o braço da arquitetura para integrações, né? Então nós temos uma equipe muito enxuta e algumas coisas são terceirizadas e a gente tem esse trabalho com eles. E a partir do momento que é feito esse code review, alguns acertos são pedidos. Essa quantidade de acertos ela vem diminuindo com o tempo, ou seja, a régua do time do ECAD subiu bastante nesse meio tempo. E, uma vez feito tudo certo, a aplicação é feita em produção. E isso aqui é um overview aqui do projeto, são os principais milestones que a gente fez, né? Essa parte de preparação, que a gente fez a configuração dos workflows e avaliação de completude, depois a execução. Eu vou me adiantar aqui um pouquinho também, que eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes aqui, porque senão o meu tempo vai acabar. Mas, enfim, foi um projeto que durou 10 meses, que o pessoal ralou bastante, a gente também trabalhou em aumentar a maturidade das APIs nesse meio tempo do projeto. Fizemos os treinamentos para os novos processos que a gente implantou e, no final, fizemos uma revisão desses processos, um refinamento, e aí colocamos a ferramenta em produção no final de outubro. E o resultado final foi bastante legal, tá? A gente começou com 66% de maturidade, terminamos em 87%. Esse número já está um pouquinho desatualizado. Quando a gente gerou essa informação, tinham 61 APIs em produção. Hoje já tem um pouco mais e tem muitas outras também para entrar em homologação. Aí a gente chegou no final de 25, chegamos aqui já no patamar de melhoria, né? E aí o próximo passo é chegar no último estágio do workflow, que é chegar na parte visionária, né? E para isso, o que a gente está fazendo, né? Várias coisas. Primeiro, a gente está automatizando as esteiras de publicação de APIs, porque a gente já usa Azure DevOps, GitHub, etc., para publicar as nossas aplicações. Só que a publicação do portal da Syncytia, a publicação das APIs da Syncytia, ainda é feita manualmente pelo manager da Syncytia. Então, alguém tem que ir lá e apertar um botão, que é o que eu expliquei lá naqueles fluxos. Tá? A ideia é, com o projeto de AIOps, que a gente está com a Syncytia também, trazer essa verificação da Adaptive Governance como um gate dentro dos fluxos do GitHub. A gente também está com uma iniciativa de Dev Portal com eles também, bastante interessante, porque a Syncytia ela tem muita integração com parceiros. Aqueles trilhões de execuções musicais que a gente pegou aqui, que a gente mostrou no início da apresentação, a maior parte delas, quer dizer, uma boa parte delas, chega por arquivos gigantescos, né? Mas a gente tem outras integrações por arquivo que a gente pode transformar em APIs, e a gente está transformando em APIs, e para isso a gente precisa de um Dev Portal bastante robusto, porque bastante self-service, com muita documentação. Porque hoje as APIs do ECAD, elas ainda são majoritariamente de integrações internas, aplicações internas. Para isso você não precisa de um Dev Portal tão rico, né? O público são os desenvolvedores internos, eventualmente algum terceiro. E nesse ponto, agora que a gente vai trazer, alguns já em produção, a gente vai ter um Dev Portal bem bacana, e a ideia é chegar no visionário ao final de 2026. E para garantir, né, Sérgio, que a gente chega no visionário, e aí tem uma galera aqui, a gente vai lançar um concurso, uma competição. A gente está colocando multi-gateway,
E aí a gente combinou que a gente vai fazer um concurso por equipe. Quem conseguir chegar... Ele não combinou porque a gente nem anunciou para eles ainda, né? Mas a ideia vai ser quem saltar naquela maturidade vai ganhar o prêmio no encontro do final do ano. Porque a gente entendeu, essa galera gosta, né? Desenvolvedor gosta de competir. Vamos combinar aqui, é fato. Então, a gente entendeu que para chegar no visionário, a gente vai precisar dar um gás de incentivo aí na galera para ver se a gente sobe mais ainda essa maturidade. Oi? Ah, agora sim. Muitas perguntas, mas não vamos ter tempo de fazer todas, tá bom? Então A gente responde depois. A gente vai responder depois, não vão ficar sem as perguntas, mas queria que vocês só respondessem uma aqui. O módulo de governança dentro da Sensídia foi fundamental para o processo de maturidade e apoio e segurança das APIs e modelar a cultura desejada? Acho que o Sérgio explicou um pouquinho isso, né? Foi fundamental porque ele veio acompanhado de um trabalho de consultoria pesado que vocês desenvolveram junto com a gente e conduziram esse projeto. Então, ele é um pacote, né? Não é que ele por si só vai resolver, mas sem ele também fica muito difícil. Acho que ele é estruturante, sabe? Ele ajuda a estruturar para você garantir que você chega lá. Acho muito legal, liga muito com a palestra anterior que a gente estava falando, sobre estarmos prontos para o novo passo da transformação. Acho que o QECAD fez isso, né? Ele se construiu para estar pronto para o próximo passo. E para a gente não fazia sentido publicar a API externa sem chegar lá no visionário. Então, Exatamente. Esse é um trabalho de base para a gente poder publicar externo. Gente, muito obrigada, foi ótimo, parabéns, obrigada por trazer esse case tão importante, especial para mim, né? Fiz parte dele também aí com o time. Obrigada pela participação. Obrigada. Obrigado É um prazer receber vocês.